Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos aqui para conversar e meditar as coisas de Deus. Que bom, né? Nesses dias, ou nesses meses de confusão, de pandemia, de sofrimento, de problemas psicológicos e tudo isso, é bom parar e conversar com Deus e em Deus, repousar no Espírito Santo. Por ir falando de Espírito Santo, peço ao Espírito Santo que agora venha aqui, neste momento, sobre mim e sobre você que está me ouvindo. Sobre mim, para que eu diga aquilo que Ele deseja que eu diga. Sobre você, para que você entenda o que Ele deseja dizer para você. Que Maria Santíssima, nossa Mãe querida, que sempre está ao nosso lado, ela que não nos abandona, e ela fique conosco agora neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmão caríssimo, irmã caríssima, falei com vocês, na última oportunidade, sobre o amor que Santa Teresinha tem aos pobres, desde pequena. Muita gente não sabe disso, que ela cuidava de crianças, cuidava de mulheres pobres, abandonadas. Pois bem, esse amor foi crescendo. E Santa Teresinha, quando entrou no Carmelo, então se tornou uma pobre. Curioso. O amor da pobreza terminou fazendo que ela se tornasse pobre. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. Se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tudo. Se alguém ama meu pai, sua mãe, seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. São essas renúncias pesadas, difíceis, que é preciso fazer para seguir Jesus. E Santa Teresinha fez isso com uma simplicidade, com uma dedicação, com um amor incrível. Veja, meus irmãos, quando ela entrou no Carmelo, ela fez o voto de pobreza. E esse voto de pobreza, ela estendeu ao âmbito material, ao âmbito espiritual e também ao âmbito, digamos, psicológico, ou sentimental, ou humano. Então, fisicamente, materialmente, nada. Espiritualmente também nada. Sem nem ter méritos. E depois, psicologicamente, só Jesus, nada mais. É uma desnudez total. É a doutrina de São João da Cruz, carmelita. É um esvaziamento de si mesma. É um despojamento dos bens materiais e bens espirituais. Teresinha realmente se torna uma pobre de Deus. Veja bem, ainda no mundo, Teresinha começou a sentir esse desejo de pobreza material, pobreza em espírito, mesmo tendo algumas coisas, não se apegar a nada. Veja um fato curioso, uma narração que ela mesma faz de alguma coisa que aconteceu na sua cidade natal, Alençon. Eu vou ler ao pé da letra, porque hoje eu prefiro ler as mensagens, ou melhor, as deposições, as declarações, do que mesmo comentar. A vida de Teresinha em si é suficiente, não precisa fazer comentário. Veja o que ela escreve no manuscrito A. O bom Deus me concedeu a graça de não conhecer o mundo, senão justamente o bastante para desprezá-lo e me distanciar dele. Claro, Teresinha está falando aqui o mundo ruim, o mundo do pecado, o mundo do afastamento de Deus. Poderia dizer que
Foi durante minha estada em Alençon que fiz minha entrada no mundo. Tudo era alegria, felicidade em meu redor. Era festejada, mimada, admirada, em uma palavra. Minha vida durante 15 dias não foi semeada, senão de flores. Confesso que essa vida tinha seus encantos para mim. Evidente, era uma garota, uma jovem adolescente. A sabedoria, ela se refere à sabedoria divina, tem muita razão em dizer que o feitiço das bagatelas do mundo seduz até o espírito afastado do mal. Continua a santa. Há 10 anos, o coração não se deixa facilmente encantar. Há 10 anos, o coração se deixa facilmente encantar. Por isso, considero como uma grande graça não ter ficado em Alençon. Os amigos que lá tínhamos eram demasiado mundanos. Eles sabiam aliar muito bem as alegrias da terra com o serviço do bom Deus. Eles não pensavam bastante sobre a morte, e contudo, a morte veio visitar um grande número de pessoas que conheci jovens, ricas e felizes. Gosto de voltar com o pensamento aos lugares encantadores onde elas viveram, perguntando-me onde estão e que lhes serviram castelos e parques, onde os vi gozar das comunidades da vida. E vejo que tudo é vaidade e aflição de espírito sobre o sol. Que o único bem é amar a Deus de todo o seu coração e ser aqui na terra pobre em espírito. Veja, nesse texto nós vemos 3 coisas. O conhecimento da Bíblia, conhecimento dos livros de espiritualidade, uma imitação de Cristo, e o conhecimento também, ou melhor, a prática da vivência, a meditação, a contemplação das coisas reais. Teresinha contemplava o mundo, meditava o mundo, tirava suas consequências, suas conclusões. Aqueles dias que passou em Alençon, ótimos, festa, maravilha. E uma garota, uma menina, sendo festejada, mimada. Claro que ela gostou, mas aí veio o Espírito Santo trabalhar no coração de Teresinha e dizer: não é por aí, não é esse o caminho. E Teresinha descobriu que tudo é vaidade da vaidade, exceto amar a Deus, só a Ele servir. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o livro da Bíblia. E a imitação completa, exceto amar a Deus, só a Ele servir. Muito bem. No Carmelo, Nossa Santa, quando entrou, fez um voto de pobreza e procurou viver, tanto materialmente quanto espiritualmente, eu diria até psicologicamente, no sentido de afastar sentimentos de gozo, de prazer, não é? E levou às últimas consequências. Os processos de beatificação e canonização têm declarações fortíssimas. Eu volto a dizer, é melhor ler essas deposições, essas informações dos seus contemporâneos, do que fazer comentários. Nossa Santa foi pobre materialmente, porque nunca se apegou em nada, mesmo em casa. Apesar de ter tudo, nada lhe faltava. Mas quando chegou no Carmelo, aí levou a sério, muito mais sério, com o voto de pobreza. Que adianta ter o voto de pobreza se temos tudo, queremos tudo, dizia ela. Não. Desapego total. Em casa, tinha os bens que podia usufruir com fartura, mas agora no Carmelo não. Veja, eu vou dar algumas informações. Quando Madre Inês mandou que ela fosse escrever a sua vida,
E ela o fez por obediência. Depois Maria Inês não era mais madre, foi Madre Gonzaga. E Madre Inês falou com Madre Gonzaga para dar licença para ela continuar a escrever. Aí surgiu a questão, vai escrever em quê? Qual é o caderno que vai usar? Repare só a declaração que nós temos aqui do processo. O bom Deus abençoou minha empresa. E no dia seguinte, quem está falando é Madre Inês. E no dia seguinte, nossa Madre Gonzaga ordenou a irmã Teresa do Menino Jesus continuar sua narrativa. Eu já lhe escolhi um caderno, mas ela o achava muito bonito, embora ele fosse muito ordinário, como o tribunal pode julgar. Ela temia fazer uma falta contra a pobreza servindo-se desse caderno. Ela me perguntou se não era necessário, pelo menos, apertar linhas para empregar menos papel. Eu lhe respondi que ela estava muito doente para se fatigar em escrever assim, que era necessário, ao contrário, espaçar linhas, escrever com letras grandes. Deixa ver. Uma coisa simples, pequena. Trata-se de, meu Deus, de um caderno para escrever. E fazer um trabalho por obediência. E Terezinha fica ainda em dúvida, é bonito, é chique, não é ordinário. Então vamos apertar para economizar. Não se trata aqui de ser agarrado às coisas, não. Trata de pobreza material. É muito bonito isso. E essa tomada de Terezinha será até a morte. Nas últimas conversações, Madre Inês transcreve umas palavras importantes de Nossa Santa, como se fossem dirigidas a Madre Gonzaga. Vamos ver essas palavrinhas. Há muita deposição, há muita declaração, há muita informação. Eu tenho medo de ficar muito longo, mas eu gostaria de mostrar como Santa Terezinha amou a pobreza, porque Jesus é pobre. Porque Jesus não tinha nada, porque Jesus mandou que nós nos separássemos tudo, deixássemos tudo. Olha, vamos aí pelo mundo afora pregando, mas cuidado, não leve 2 túnicas. Jesus é muito severo nisso. Ele mesmo não teve uma casa para morar, não teve nada. Nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz. Pois bem, olha ali, vamos ver a palavra santa. Nada fica nas minhas mãos. Tudo que tenho, tudo que ganho é para a igreja e para as almas. Mesmo que viva até 80 anos, serei sempre assim, pobre. Aqui trata-se da pobreza espiritual. Não quer méritos, não quer coisas especiais. Tudo para a igreja. Tudo para o bem das almas. No processo ordinário de canonização, a Madre Inês afirma que estas palavras foram dirigidas a ela e transcreve ainda o que segue. Palavra de Terezinha. Se eu tivesse sido rica, ter-me-ia sido impossível ver um pobre sem dar-lhe de imediato algo de meus bens. Assim, à medida que ganho algum tesouro espiritual, sentindo que no mesmo instante algumas pessoas estão em perigo de cair no inferno, dou-lhes tudo o que possuo. E ainda não encontrei um momento para me dizer, agora vou trabalhar para mim. Interessante. Pobreza também espiritual. Estou preocupado comigo não. Estou preocupado com as pessoas que estão precisando de alguma coisa, de alguma graça, de uma força espiritual para não cair no pecado. Caríssimos irmãos e irmãs, veja a quanto chegou a pobreza de Santa Terezinha. A preocupação dela. Mostrei material. Não quero caderno. Chique não. Não é bom, é ordinário, pode usar. Então eu vou apertar para economizar. E a espiritual. Tanta gente precisando de oração, de ajuda. Então vou dar meus méritos, vou dar minhas orações, vou dar minhas preces. Porque se eu fosse rica, tudo que tinha dava para os pobres.
Meu Deus, que alma fantástica! Livre, não precisa de nada, só do amor de Deus. Caríssimos irmãos, hoje eu paro por aqui, ou melhor, hoje não, agora eu paro por aqui. Da próxima vez, nós vamos continuar aprofundando isso. Mais um pouquinho sobre a pobreza em Santa Teresinha, vocês vão ficar admirados com tudo que eu vou dizer ainda sobre a pobreza de Santa Teresinha. Mas com essas declarações de Madre Inês, nós vamos ver de Celina, Irmã Maria Sagrado Coração de Jesus, vocês vão admirar mais ainda essa santa. Jovem, bonita, inteligente, capaz. Eu poderia dizer rica, mas se despoja de tudo por amor a Jesus. Liberdade, liberdade no amor. Pobreza rica, rica pobreza. Amém.